Irmãos, abram a sua Bíblia, eu quero ler esse texto como uma introdução do assunto que queremos falar nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 11. Hoje é o dia de nós participarmos desse memorial, que é a ceia do Senhor, esse momento onde a igreja do Senhor se reúne, e em especial nesse dia, todos os dias nós, quando pregamos o Evangelho, estamos anunciando a morte do Senhor, mas a ceia, esse memorial que Jesus deixou, ela vem nos fazer visualizar, e com os olhos nós possamos ver esse simbolismo, e com esse simbolismo relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, relembrarmos o amor de Deus por nós, para que nós não desfaleçamos. Então a ceia do Senhor foi uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Ele diz: todas as vezes que reunides, em meu nome, então repartam o pão. Nós participamos desse memorial com o pão e o vinho uma vez por mês, mas todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, nós estamos, através das nossas vidas e através do Evangelho, anunciando a morte do Senhor, nessa esperança de que um dia Ele vai voltar e nós vamos estar indo junto com Ele, para passar a nossa eternidade com o Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler do 23 em diante. O apóstolo Paulo estava ensinando aquilo que ele havia aprendido, e nós também vamos repartindo aquilo que o Senhor tem nos ensinado também pela sua palavra. Mas antes vamos orar ao Pai. Paizinho, mais uma vez te damos graças, te louvamos, te adoramos, porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E por isso, Senhor, temos ousadia de chegar diante do Senhor, do Teu trono da graça. Não porque somos merecedores ou temos mérito algum para chegar, Senhor, mas é pela graça. É pela obra que o Senhor Jesus fez ali naquela cruz, ó Pai, oferecendo a sua vida, o seu corpo, para o perdão e perdão dos nossos pecados e a remissão também dos nossos pecados. Nossa justificação, ó Deus, diante do Senhor. Ele pagou o preço, Senhor. E hoje chegamos porque Ele ressuscitou, subiu aos céus e está à sua direita e intercede por nós. Por isso temos confiança de chegar, Senhor, e te pedir, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a crer na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a viver aqui neste mundo de tal maneira, Senhor, que possamos ser testemunhas, ó Deus, do Teu Evangelho, para que aqueles que ainda não creram em Ti, Senhor, eles possam, ouvindo a Tua palavra, ouvindo o Evangelho e vendo a vida de Cristo em nós, ó Pai, o Teu amor possa constranger os seus corações e eles se voltem para Ti, Senhor, para serem salvos. Então, ó Deus, prevaleça nesta noite, mais uma vez, com a Tua palavra, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue.
fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Examinar. Pois qualquer que come deste pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Que o apóstolo Paulo estava aqui, irmãos, chamando a atenção da igreja, era que muitos daqueles irmãos que fisicamente faziam parte da igreja do Senhor, que publicamente confessavam a sua fé em Jesus, muitos desses irmãos estavam participando da mesa do Senhor indignamente. E por eles estarem fazendo isso, muitos estavam fracos, muitos estavam doentes e muitos já haviam morrido. Hoje de manhã, pastor Ani, nosso estudo da escola bíblica, ele está falando sobre o livro de Apocalipse. E hoje, sobre as 7 igrejas, e hoje o estudo foi sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é considerada a igreja do governo do povo. É uma igreja aonde o coração e a vontade das pessoas é que determinam a maneira, a forma de estar cultuando a Deus. Não é Deus que está governando, que está dirigindo, que está controlando, que está dominando, que está sendo Senhor na vida das pessoas. Mas é o coração daquela igreja que estava determinando a forma que eles estavam cultuando a Deus. E interessante que Deus faz uma exortação àquela igreja. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. O livro de Apocalipse. Capítulo 3, versículos 15
Deus faz uma exortação àquela igreja, irmãos. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu sei as tuas obras, e as tuas obras testemunham contra você, e as tuas obras demonstram que você não é frio nem quente. A pastora Ani explicou sobre isso. Por que Deus prefere que nós sejamos, Deus quer que nós sejamos frio ou quente? Porque quando nós somos quentes, é porque o Senhor está no controle da nossa vida. É porque o Evangelho entrou no nosso coração, mudou a nossa natureza, e agora é a palavra de Deus que governa as nossas vidas. Então nós somos quentes, nós somos cheios do Espírito. E Deus também prefere que nós sejamos frios, porque enquanto nós reconhecemos que nós somos frios, ainda há oportunidade de salvação. Ainda há oportunidade do amor de Deus alcançar você. Aquele que bate no peito e diz: sou pecador, sou miserável, não sou digno. Como aquele centurião, quando foi procurar Jesus, disse: Senhor, não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Como Deus espera dos homens, dos pecadores, essa confissão de que é pecador, de que não merece a salvação, mas crê em Jesus para a sua salvação. Então quem é quente, então está com Deus. Quem é frio, a possibilidade de ser alcançado. Mas o morno é aquele que talvez conheceu o Evangelho, creu no Evangelho, mas tem vivido de uma forma em rebelião à palavra de Deus. É aquele que não se submete à palavra. Esse é o morno. E o que Deus está chamando a atenção aqui da igreja de Laodiceia: olha, vocês são morno. E o morno eu não suporto, eu não tolero. O morno eu vou vomitar da minha boca. Porque está vivendo uma vida de aparência. Deus certa vez exortou o povo de Israel, dizendo: olha, esse povo se aproxima de mim, eles me adoram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma realidade, irmãos, que nós não podemos fugir dela. Infelizmente, no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus, existem filhos salvos e existem filhos perdidos. Hoje de manhã chegamos a essa conclusão. O filho pródigo era um filho de Deus,
que tinha conhecido Deus, vivia junto com Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, mas um dia decidiu não mais estar debaixo da bênção, da graça de Deus, não estar mais junto com Deus e viver a sua própria vida, e seguir o seu próprio caminho. Ele era um filho, e por isso quando ele volta, lá nessa parábola, Jesus relata, olha, quando ele volta e o pai o recebe, o pai diz, olha, esse meu filho havia se perdido, mas agora ele foi achado. Ele estava morto, mas reviveu. E a ceia do Senhor, irmãos, ela é esse memorial onde nós relembramos a obra da cruz, o Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus em nosso favor, para nos libertar do pecado, para nos libertar do cativeiro de Satanás, para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Através da ressurreição de Cristo, nós somos ressuscitados para uma nova vida. E agora, como ressuscitados em Cristo Jesus, o que Deus espera é que nós vivamos como filhos de Deus. E não tem como viver como filho de Deus se nós não estivermos em obediência à sua palavra, não estivermos colocando ela em prática na nossa vida. Por isso a exortação: examinai a vós mesmos, examinai. Porque vocês não são frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que tipo de filho eu tenho sido? Que tipo de igreja eu tenho sido? Um filho obediente? Ou um filho rebelde? Que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos? Se eu não estou enganado, em 1 João, João vai dizer, é Deus que diz, naquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Precisamos examinar, irmãos, a nossa consciência. Essa semana, nossa família foi surpreendida com a morte de alguém muito querido, fazer parte da família da minha cunhada. Estava assistindo TV e estava tendo um culto na casa dele. As mulheres estavam fazendo um culto na parte de baixo da casa, ele estava na parte de cima, sentado na cama, assistindo TV, o seu neto deitado ao seu lado. Quando terminou o culto, a esposa subiu para vê-lo, ele já não estava mais ali. Deus já o havia levado. Um homem que viveu, ele faleceu aos 61 anos, viveu praticamente 95% da sua vida, uma vida perdida, uma vida na impiedade,
uma vida em rebelião à palavra de Deus. Mas que no tempo oportuno, Deus o chamou e ele não endureceu o seu coração. E o que confortava o coração daquela família é porque há 2 anos atrás esse homem se rendeu aos pés de Jesus, crendo no Senhor Jesus, na sua morte com Cristo, na sua ressurreição em Cristo Jesus. E por ele crer nessa nova vida, nesses 2 anos, as pessoas ali testemunharam. O prazer da sua vida era fazer a vontade de Deus e trabalhar para o Senhor, aonde o Senhor o chamava para trabalhar. Ele era eletricista da Enersul, aposentado, e ele se colocou à disposição da igreja, onde houvesse um missionário, uma igreja, alguém precisando do serviço dele, poderia chamar, que ele estaria pronto a servir. É isso que Deus, irmãos, quando nos deixou essa ordem, nos deixou para nós estarmos tomando pão, e quando estivermos tomando pão, bebendo o cálice, estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz por nós. O que Deus estava nos ensinando aqui é para que nós não viéssemos jamais nos esquecer do sacrifício salvífico de Jesus lá na cruz pelos pecadores, para que agora nós não vivêssemos mais no pecado, mas pudéssemos, no tempo oportuno, nos voltarmos dos nossos pecados e colocarmos a nossa fé em Jesus, para que Ele possa perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza da vida eterna. Muitas vezes nós, como pastores, temos omitido da igreja essa verdade. Temos omitido da igreja essa vontade de Deus. Essa vontade de Deus, que é a igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, que ela viva em santidade. Porque Pedro vai dizer, sem santidade, irmãos, nós não vamos poder ver a Deus. E muitas vezes nós, como pastores, temos negligenciado essa palavra do Senhor, essa exortação do Senhor, que infelizmente nem todos aqueles que ouvem a palavra, aqueles que creem em Jesus vão ser salvos, mas vão ser salvos aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra. Esses sim alcançarão a salvação, aquele que permanecer até o fim. Não basta crer, não basta levantar a mão, não basta ser batizado, não basta vir para a igreja, não basta ser membro dessa igreja, não basta ler a Bíblia todo dia. É preciso estar em obediência à palavra do Senhor, vivendo em santidade. É por isso que Deus ali exorta aquela igreja de Laodiceia. Ele fala, vocês são soberbos. Vocês dizem que vocês são ricos, vocês dizem que vocês sabem ver, vocês dizem que vocês estão bem vestidos, mas eu digo para vocês que vocês são pobres, miseráveis. Até Deus usa uma palavra dura ali. Vocês são desgraçados. Desgraçados, a gente pensa que é uma palavra dura para dizer, mas desgraçados é uma pessoa sem a graça de Deus sobre a sua vida. Vocês são desgraçados, vocês são cegos, e vocês estão nus. E eles eu aconselho que de mim vocês venham comprar ouro purificado pelo fogo, vestes brancas, para que vocês não sejam achados nus.
carne e sangue não vai poder herdar o reino de Deus. Hebreus 3:7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra aquela geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Se hoje ouvides a sua voz, nosso erro, irmãos, como cristãos, é vivemos a vida cristã pensando no amanhã, é pensando no futuro. Temos que viver a vida cristã no presente. Deus não disse, olha, se amanhã você ouvir, é se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É hoje o dia. É hoje o dia que Deus espera a confissão dos pecados, que Deus espera que nós abandonemos as nossas más obras e nos convertemos a Ele, e permitamos que Ele venha com a sua vida viver em nós, para que nós não mais vivamos. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Como que você tem vivido a sua vida? Se hoje o Senhor te chamar, se hoje o Senhor te chamar, o que você tem preparado? O que você tem preparado para quem será? Será para a vida eterna? Ou será para a perdição eterna? Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Quem é a sua vida? E se Jesus é a nossa vida, irmãos, então Deus espera que nós vivamos uma vida diferente. Abra aí a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. Irmãos, eu estou estudando Colossenses. Alguns irmãos essa semana receberam aí uma mensagenzinha de Colossenses, né? Tenho repartido com os irmãos através do WhatsApp. Tenho usado essa ferramenta. Tenho para repartir
e tenho também sido abençoado através de outros irmãos com a palavra de Deus. E também ouvi algumas mensagens do pastor Russell Shedd. Incrível que todas as mensagens que eu ouço do Russell Shedd, ele prega Colossenses. Como ele gosta de Colossenses. É porque a carta de Colossenses, ela fala da nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, a nossa vida nova que Deus nos deu em Cristo Jesus. E por causa dessa vida nova que Deus nos deu em Cristo Jesus, agora nós recebemos o poder de Deus, pelo Espírito que habita em nós, de vivermos, irmãos, não mais escravos do pecado, mas vivemos agora uma vida de livres para servir a Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que Colossenses vai. Paulo fala aos irmãos ali de Colossenses: olha, vocês nasceram de novo, vocês receberam o Espírito de Deus, agora vivam como novo-nascidos. Não se submetam mais ao diabo, não se submetam mais ao pecado, mas se submetam a Deus, se submetam à palavra de Deus. Paulo vai dizer: olha, não se conforme com o mundo, lá em Romanos 12, não se conforme com o mundo, mas procurem experimentar cada dia, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor para nós é boa, é perfeita e agradável, mas por nós não estamos nessa comunhão com Deus, nessa obediência à sua palavra, nós não temos experimentado essa boa, perfeita vontade de Deus. Não é que nós não vamos ter problemas, mas é que a graça de Deus em Cristo Jesus, em nós, vai ser maior do que todos esses problemas. Precisamos colocar em prática isso. E aqui em Colossenses, Paulo vai dizer: olha, vocês precisam crescer no conhecimento e na sabedoria e na inteligência espiritual. O que ele está dizendo? Olha, vocês precisam conhecer a palavra, mas vocês precisam colocar em prática, porque é na prática, na palavra de Deus, é que vocês vão crescer. É na prática que Deus vai operar em nós todas as coisas. Nós não podemos fazer nada, não temos poder de vencer o pecado, de vencer o diabo, nem de vencer a nossa carne, mas quando nós cremos na palavra, quando nós cremos em Jesus, quando Ele está em nós e a palavra dEle também está em nós, então, irmãos, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo fala. Então, veja aqui que Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 3. Aqui é uma exortação a viver essa vida em união com Deus. Santo é aquele que foi separado por Deus. E Deus quer que nós vivemos em santidade. Então, o que é viver em santidade? É viver unido com Deus. É viver unido com Cristo. Por isso que lá em 1 João vai dizer que aquele que está em Cristo e Cristo nele não peca. Mas por que nós pecamos? É porque nós nos afastamos de Deus. É porque nós não obedecemos a palavra dEle. Olha a exortação aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivias nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações, e sede agradecidos, e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos e santos. É isso que Deus estava querendo chamar a atenção da igreja de Laodiceia. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o Senhor e têm seguido os desejos do seu coração. E por vocês terem feito essa escolha, vocês escolheram então maldição para as suas vidas. Vocês vão perecer. É dura essa palavra, mas é verdade. Deus colocou, irmãos, diante de nós, bênção. E a bênção é Cristo, morto, sepultado e ressuscitado. Quem crê nesta obra e viver pela fé de Cristo Jesus, esse vai ser salvo. Mas quem não perseverar até o fim, irá perecer. Por isso, sempre a exortação: examine o homem a si mesmo antes de comer do pão, para que não coma para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo, vamos ler esse último texto para nós estarmos encerrando. 2 Timóteo capítulo 4.
Não importa como você começa a sua carreira. O mais importante para Deus é como você vai terminar. Presta atenção. Para Deus o que importa não é como você começa. Quando o apóstolo Paulo começou a sua carreira, ele era um perseguidor da igreja, maltratava os cristãos, não cria no Senhor Jesus. Ele mesmo disse: eu era o pior dos homens. Começou muito mal a sua carreira. Mas olha como que ele disse que ele terminou a sua carreira. 2 Timóteo capítulo 4. Nós vamos encerrar com esse texto. Conjuro-te, apóstolo Paulo falando para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate, fui perseguido, fui maltratado, fui preso, fui chicoteado, fui desprezado pelos homens, sofri naufrágio, mas em nenhum momento neguei a minha fé no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu guardei a minha fé, apesar das provações, das lutas, do desprezo, do escárnio, das dores. Eu guardei a minha fé nesse meu Salvador, e por isso eu tenho a certeza que Ele vai dar a coroa. Ele diz aqui, a coroa da justiça, que Ele tem guardada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Será que eu tenho amado a vinda do Senhor? Se eu tenho amado a vinda do Senhor, se Ele voltar hoje, voltar agora, se Ele voltar quando eu estiver dormindo, será que eu vou estar com Ele? Porque a minha vida, não sou eu que estou guardando, mas minha vida está guardada com Cristo, em Deus no céu. A segurança da vida eterna e do céu é nós confiarmos nisso, que a nossa vida não é mais nossa, mas é de Deus, e ela está guardada em Cristo Jesus, em Deus. O apóstolo Paulo tinha essa certeza,
Por isso ele não temia o que os homens fossem fazer contra ele. Ele não temia o diabo, não temia o mal, porque não era mais ele que vivia, mas era Cristo que vivia nele. E não é pela fé dele que ele vivia, mas é pela fé de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Espero que, de alguma forma, a palavra do Senhor possa ter falado ao seu coração nessa noite. Deus veio para salvar pecadores. Nós precisamos crer nisso. Ele quer que nós vivamos em santidade. Mas Ele sabe que nós vamos pecar. Por isso João vai dizer: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. A pastora Aninda lembrou disso hoje de manhã. A provação, às vezes a dor, o castigo, que às vezes nós passamos, quando Deus trata conosco, é amor de Deus. A provação lá, a grande tribulação, não é para castigo, mas ainda é para salvação. Mas é para aqueles que não creram em Jesus. Antes, vão para a provação, para a grande tribulação. Mas ainda a grande tribulação é a prova do amor de Deus, que quer que todos sejam salvos. Se você pecou, está em pecado, Jesus Cristo veio para tirar o seu pecado. A ceia do Senhor é esse memorial.